Fala rapaziada, tudo bem? Eu sou o Tom, aqui do canal Tiro de Meta. E faz muito tempo que eu não posto nada aqui. E eu meio que combinei com vocês que eu ia postar meio que um vídeo por mês, uma parada assim, mas acabou que eu não consegui manter essa frequência no começo do canal. E agora eu tô mais disposto a postar mais vídeos para vocês. E hoje eu queria testar um formato aqui no canal de um vídeo mais diferente, assim, eu meio que falando pra câmera, sem roteiro, sem muita edição, uma coisa mais informal. Eu quero ver se vocês vão curtir esse tipo de conteúdo, então comentem aqui o que vocês acham, façam críticas construtivas, que vão me ajudar bastante a melhorar o conteúdo aqui. E eu quero falar sobre a situação do Cássio no Corinthians. Eu nunca falei aqui no canal do YouTube abertamente que eu sou corintiano, mas quem acompanha o Tiro de Meta lá no Instagram já sabe que eu torço pro Corinthians. E eu queria falar um pouquinho sobre a situação do Cássio, que tá para sair do Corinthians. Parece que ele assinou um contrato com o Cruzeiro, né? Assinou assim, ele fez um acordo com o Cruzeiro para ir para lá quando acabar o contrato, quer rescindir o contrato. Então eu queria falar um pouquinho disso, sobre a idolatria do Cássio no Corinthians e sobre a fase que ele passou ultimamente e o que eu acho, se eu acho que ele tem que ser titular, se eu acho que ele tem que ser reserva, e vou falar um pouquinho disso. Eu acho que o Cássio é o maior ídolo do Corinthians, até por conta dos títulos que ele ganhou no Corinthians, né? Ele foi muito importante na conquista da Libertadores, muito importante na conquista do Mundial, nos campeonatos brasileiros que o Cássio ganhou com o Corinthians também, ele foi muito importante, né? 2015, 2017. E pelos campeonatos paulistas, né, que ele ganhou também, e até por conta do número de jogos que ele já fez pelo Corinthians e vários jogos performando muito bem, né, sempre jogando muito, sempre defendendo muito, mas nos últimos tempos o Cássio acabou falhando muito, né, isso é evidente. Quando ele ainda era titular, teve uns 3 jogos seguidos que o Corinthians perdeu por culpa do Cássio, né? Aquele jogo contra o Argentinos Júnior, por exemplo, foi patético, ele jogou muito mal. E os torcedores do Corinthians já estavam pedindo a titularidade do Carlos Miguel há um tempo. E aquela foi uma oportunidade muito boa para o Carlos Miguel ganhar a titularidade do Corinthians. E eu, pessoalmente, acho que foi uma decisão muito correta do Antônio Oliveira, porque o Cássio não estava jogando bem e o Corinthians estava perdendo por conta do Cássio. Então eu acho que o Carlos Miguel tinha que ser titular sim, porque eu acho que já tinha dado o tempo do Cássio como titular, ele não estava indo bem, ou pelo menos, eu acho que o Cássio tinha que pelo menos ficar um pouquinho no banco até voltar a jogar melhor. E aparentemente o Cássio não gostou nada disso. No último jogo que ele fez como titular mesmo, ele falou na entrevista coletiva que fez um apelo pro torcedor, falou que tudo que acontecia era culpa dele e que seria melhor ele sair do clube. E ele já deu umas declarações parecidas com isso outras vezes, mas parece que dessa vez é de verdade. O Cássio realmente quer sair do Corinthians. E é muito louco imaginar o Corinthians sem o Cássio, né? Porque o Cássio, tá no Corinthians há muito tempo, foi muito importante para o clube, mas realmente eu acho que chegou a hora do Cássio. Eu não queria que ele saísse do Corinthians, eu queria que ele ficasse no Corinthians, mesmo como reserva. Eu queria ver o Cássio se aposentando no Corinthians, mas aparentemente ele não está feliz nessa situação de estar no banco de reservas. E eu acho isso muito estranho, né? A gente vê um ídolo tão grande e, a idolatria que o cara tem no clube, a gente imagina que ele, mesmo no banco, vai querer continuar no Corinthians. Mas isso não aconteceu. Ele ficou poucos jogos no banco e isso já foi o suficiente para ele fazer, assim, tomar uma decisão de sair do clube, de assinar contra o clube, rescindir o contrato. E, cara, é simplesmente esquisito demais pensar no Corinthians sem o Cássio. Mas também é importante a gente lembrar que nenhum jogador é maior que o Corinthians. Então, se o Cássio quer sair do clube, que saia, entendeu? É uma perda triste. Eu acho que é muito ruim para todos os torcedores corintianos, porque a maioria dos torcedores tratam ele como ídolo, porque ele é um ídolo, não tem o que fazer. Um dos maiores, eu acho que é o maior. Então, é muito triste ver o Cássio saindo do Corinthians, ainda mais desse jeito.
mas eu acho que ele não tem mais lugar dentro do time titular. E se ele estava impedindo com que o Corinthians vencesse, eu acho que realmente chegou a hora dele dentro do clube. E é aquilo, eu queria que ele se aposentasse dentro do Corinthians, mas isso não é o que ele quer fazer. Então que ele vá para o Cruzeiro e seja muito feliz lá, consiga jogar bem lá, que não foi o que está acontecendo no Corinthians, porque aqui no Corinthians ele não estava conseguindo jogar bem. Ele já não tem mais ele já não é mais aquele Cássio, né, do auge dele, né? Ele já não consegue jogar aquele mesmo futebol. Eu não sei se ele realmente vai ou não pro Corinthians, pro Cruzeiro. Eu não sei se ele realmente já tomou essa decisão, se ele vai e pronto, acabou, ele vai sair do Corinthians, vai rescindir. Né? Ele ainda não falou abertamente sobre isso, assim, né? Não falou numa entrevista, não falou que realmente vai sair. Então a gente tem que esperar a decisão do Cássio. E eu acho que o Carlos Miguel é um ótimo sucessor do Cássio, né? Eu acho que o Carlos Miguel joga muita bola, ele é muito jovem, então ele tem muito tempo para melhorar, para se doar para o Corinthians. Então eu acho que é muito importante, né, o Carlos Miguel estar sendo titular. E principalmente é muito importante a decisão do Antônio Oliveira, né? Porque muitos outros técnicos nunca tiveram coragem de colocar o Cássio no banco. Muitas vezes o Cássio não estava jogando bem, estava falhando muito e nenhum técnico tinha culhão de colocar o Cássio no banco. E o Antônio Oliveira foi lá e colocou. Né? Muito óbvio por reclamações da torcida, imagino que pela diretoria também, decidiu colocar o Carlos Miguel de titular e eu acho que é uma decisão muito boa do técnico do Corinthians, né? E sobre a questão do Cássio é isso. Eu acho que o Cássio é muito ídolo, eu acho que o Cássio vai fazer... Vai ser muito triste para os torcedores corintianos não verem o Cássio se aposentando no Corinthians, né? E eu acho que, assim, é muito triste isso mesmo, mas é uma decisão do Cássio. Se ele quer sair do Corinthians, que saia, né? Eu acho que nenhum jogador é maior do que o Corinthians. Então, para mim, se ele fez criou essa polêmica, né, que quer rescindir, que ele saia e que ele seja muito feliz na carreira dele. E bom, esse foi o primeiro episódio do Papo Clubista, né, um quadro aqui do canal que eu vou falar do Corinthians. Eu sei que muitas pessoas não vão gostar desse tipo de conteúdo, né, porque muita gente não é corintiana, então eu super entendo isso. E também pretendo fazer outros vídeos nesse formato, né? Só falando para a câmera, com menos edição, com uma coisa menos elaborada. E eu quero saber o que vocês acham desse tipo de vídeo, né? Eu só falando aqui para vocês, se vocês acham muito chato, se vocês acham legal. Então me deem um feedback aí nos comentários, né? Muito obrigado para quem está acompanhando. Desculpa pela demora dos vídeos. Agora os vídeos vão sair com mais frequência, sim. Agora eu tô com um estúdio, né? Tô conseguindo gravar tudo numa qualidade bem legal. Então é isso. Muito obrigado para quem tá acompanhando. Se inscreve no canal aqui do Tiro de Meta se você não segue. Dá o like que isso ajuda bastante, né? Clica no botãozinho do joinha aqui. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Que foi, né?